pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática e mais uma vez a gente tem aqui esse retorno, né, falando um pouquinho sobre porcentagem. Na aula de ontem a gente já começou explorando essa ideia inicial do conteúdo, vimos algumas maneiras de fazer o cálculo de cabeça, né, conhecendo aí algumas relações, de maneira que a gente pode somar ou subtrair alguns valores percentuais para fazer esses cálculos. A gente vai dar uma olhadinha na revisão no que a gente já explorou na aula anterior e aí a gente vai dar continuidade hoje falando sobre taxa percentual, né, de que maneira a gente faz esse cálculo. Eu já digo a você que é bem importante você já pegar aí seus materiais para fazer as anotações, tá? A partir de agora a gente vai utilizar alguns conceitos e algumas fórmulas, né, que precisam ser lembradas e você precisa prestar atenção como a gente está compondo aquela estrutura ali. Daí é importante que você faça as suas anotações e, além de observar aqui os cálculos, né, faça as suas considerações sobre o que você está entendendo, até mesmo colocar alguma coisa que te faça lembrar de um detalhe da nossa aula, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Aqui eu estou substituindo o professor Tiago, né, mas ele vai estar me ajudando pelo emoji que vai estar aparecendo aqui na telinha. E como vocês sabem, né, o formato da nossa aula digital precisa que tenha alguém aqui me ajudando, utilizando aí o aplicativo. Você pode aí utilizar a TV, o celular, o computador para dar uma olhadinha na nossa aula. E esse momento é riquíssimo por causa da nossa interatividade, né? Para isso, hoje, aqui quem está me ajudando com esse momento é o professor Pedro. Vou chamá-lo rapidinho para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre o aplicativo, tá certo? Oi, professor. Fala, galerinha. Muito bom dia para você que acordou cedo, não tão cedo, né? Mas cedo, para assistir a nossa aula. Já temos pessoas aqui logadas e isso nos deixa muito feliz, tá bom? Sobre a questão da interatividade, sobre a questão do aplicativo, que você pode fazer o download aí na sua loja de aplicativos para poder assistir a nossa aula, participando aqui do chat, enviando seus comentários e as suas dúvidas, tá bom? Vai aparecer aí 2 QR Codes na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, vai colocar na câmera e apontar para esses QR Codes, tá bom? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativos, faz o download do aplicativo e coloca lá o teu login e a tua senha, tá bom? O login é a tua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do teu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá bom? E aí tu faz o teu login, vai aparecer lá na plataforma, tu clica lá no 9º ano, tá bom? E assiste aqui as aulas ao vivo, interagindo com a gente, falando aqui de que escola você é, qualquer dúvida relacionada ao tema que estamos vivenciando, tá bom? E aí a gente dá continuidade nesse processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Coloca também, manda para o teu professor, vê quais assuntos a gente está vendo da trilha da semana, tá? E aí pede a participação dele também para dar uma ajuda a você, tá? Então é dessa forma aí que você faz o download aí do aplicativo, tá bom? Eu vou voltar com a Briane e ela vai dar continuidade à aula. Bom, como o Pedro falou, a ideia aqui é a interatividade acontecendo, né? Então, para que isso seja cada vez mais rico e acessível, hoje quem está me ajudando é o Fugitivo, ó, Bruno está aqui do ladinho, ele tem hora que foge das minhas aulas, mas eu sempre pego. Gosto muito dele e ainda ajuda a gente a fazer essa tradução aqui para que a gente consiga atingir a maior quantidade de pessoas nesse primeiro momento, né? A gente está aí com o aplicativo, com a tradução simultânea, e isso faz com que a gente consiga transmitir um pouquinho de conhecimento aqui, tá certo? Então, veja, para a gente poder fazer essa revisão, né, em outros momentos e em outras séries, tanto aqui no 9º ano também já teve essa noção de porcentagem. A gente já tem aulas no nosso repositório no YouTube que tratam desse conteúdo. E se em algum momento você tem dúvida sobre isso, você pode dar uma olhadinha lá no YouTube e aí verificar as aulas como revisão, tá? Não só no 9º ano, em outras turmas eu também já ministrei aulas sobre porcentagem, falando disso desde o comecinho, né, do 6º, 7º, 8º, trazendo essa evolução aí de como que esse conteúdo ele é contemplado nas demais séries. E aqui a gente fala hoje desse processo inicial, mas voltando para essa parte de taxa percentual, né, de que maneira a gente calcula essas variações, tá certo?
Então, Tiago que já está, bora começar essa aula, né? Terminamos os avisos e aí a gente vai trazer uma revisão da aula passada, né? O que foi que a gente viu inicialmente para contemplar essa ideia de porcentagem, tá bom? Vou fazer aqui uma revisão rapidinho, ter as considerações do professor Pedro para a gente dar continuidade. Lembra que eu deixei um desafio para vocês, né? De que maneira a gente faria uma questãozinha lá. E aí a gente vai começar relembrando esse passo e fazendo esse primeiro momento, tá certo? Esse primeiro desafio. Então, ó, a gente verificou que a ideia do percentual seria partes de 100, né, ou porções de 100. E aí, quando a gente fala de porções de 100, não é uma porção que mede 100. É uma porção de uma coisa que foi dividida em 100 partes, tá? Lembrando que a ideia aqui é que a gente tenha um olhar fixo, né? Então, uma quantidade, independente de qual seja, vai ser dividida em 100 partes e dessas partes a gente vai pegar algumas delas, tratando isso como o valor percentual referido àquela quantidade, tá certo? Então, vamos lá. A gente verificou inicialmente que partes de 100 dá o nome desse conteúdo, né, que é percentagem, porcentagem, percentual, e tudo isso traz essa ideia da divisão, né? A gente está montando aí a razão, a comparação. Olha, o professor Tiago já deu uma aula sobre razão aqui para vocês também, né? Então, trazendo a ideia da comparação entre o total de partes dividido, nesse caso a gente vai utilizar 100, com a quantidade de partes que a gente está observando naquela figura, tá? Então, aqui a gente trouxe a ideia dessa relação da quantidade, né? E explorando esse quadrinho aqui, que foi dividido em 100 partes, pegando 5 dessas partes, a gente pode representar com a razão 5 sobre 100, né? Comparando esses valores, 5 partes de um total de 100, ou expressar através do nosso símbolo, né? Essa barrinha aí com os 2 zerinhos em cima e embaixo, significa essa relação percentual, que aquele 5 está dividido por 100, ou que está na razão de 5 para 100 partes, tá certo? A ideia inicial é que a gente consiga relacionar o símbolo percentual com o significado da razão, tá bom? A gente utilizou também a ideia do 12%, né, para você entender somente a questão da quantidade de quadrinhos pintados aí, mas é só para a gente montar a porcentagem. Mesma coisa para o 34%. E uma coisa que a gente chamou a atenção dessa confecção da fração inicial, né, é utilizando a disposição dos quadrinhos. Normalmente, quando se ensina o comecinho lá no 6º ano para falar sobre fração, a gente utiliza os quadrinhos mais próximos e tal. A gente até brincou com a palavra, né, a maneira prototípica da gente visualizar um conteúdo. E aqui a gente quis, de fato, que você percebesse que, independente do local, da posição que isso faz aí na figura, não tem diferença alguma. A quantidade, já que está sendo dividida em partes idênticas, ela vai ser contada do mesmo jeito, tá certo? Então, vamos avançar por aqui, ó. A gente verificou como que fazemos o cálculo da porcentagem e a gente verificou que existem aí 3 possibilidades, né? A gente pode pensar na maneira como resolver, fazer esse cálculo de cabeça. A gente pode utilizar uma calculadora ou a gente pode utilizar a regrinha de 3, né? Trabalhando com aquela comparação do 100 está para o total, assim como o valor percentual que eu quero calcular está para o X que a gente vai descobrir, tá? Então, essa é a ideia também de calcular à mão ali, fazendo até multiplicações com números decimais também, faz com que a gente tenha aí algumas maneiras de resolver. A ideia da primeira aula foi focar na parte onde a gente consegue perceber o comportamento entre algumas porcentagens que são mais objetivas, né? Mais fáceis da gente calcular. Quando a gente, por exemplo, quer calcular 50%, a gente já sabe, pelo nosso dia a dia, pela frequência que isso aparece, que a gente vai calcular metade desse valor, né? Deixa eu já ver aí, isso, que foi o que o Tiago já colocou na sequência. Então, a gente nem tem, na verdade, o cálculo dos 50% utilizando a fração. Como a gente já se acostumou com algumas frações que representam a porcentagem, a gente nem faz essa multiplicação do valor vezes 50 e divide para 100. Uma coisa que já está muito mais do nosso dia a dia, né? Já está muito mais comum da gente realizar, tá bom? A gente observou algumas outras porcentagens, por exemplo, 25%, que é metade da metade, né? Então, a gente ainda nem colocou fração de fato, mesmo associando que 25% pode representar o 25 sobre 100, a gente simplifica esse valor e vai dar 1/4, né? Então, é calcular 1/4 do valor, significa a mesma coisa que calcular 25% dele, tá certo? Mas aí a gente já tinha calculado 50%
que para calcular 25%, a gente dividiu novamente por 2, achando aí o 200 como resposta, tomando como referência o nosso 100% ali igual ao 800, tá bom? Então, começa a perceber que a gente cria alguns mecanismos, né, cria algumas relações para tentar fazer essas porcentagens sem a necessidade de executar algum cálculo mais complexo ou trabalhar com essa ideia de fração. Se você não tiver ainda esse jogo de cintura, começa fazendo o treino de que maneira a gente consegue trabalhar essa parte lógica para calcular alguns percentuais que aparecem no nosso dia a dia, que tem essa carinha aqui, né? Que tem essas relações uns com os outros, tá certo? Vamos para o próximo ali, ó. 75%, a gente percebeu duas maneiras, né? Aqui Tiago colocou, por exemplo, que a gente já tinha calculado 50, calculou metade da metade, e o 75 seria a metade, né, que era o 400, mais o 200. Ou ainda, a gente podia remover 25% do 100, que pode ser essa ideia, ó. O 100% era o 800, o 25% a gente já havia calculado, era o 200, e para calcular o 75 é o 100 menos o 25. Então, a gente já percebe esse tipo de manipulação entre essas porcentagens. Eu pensei de um jeito, o professor Tiago já pensou de outro jeito na subtração e eu pensei aí na adição. Então, eu poderia fazer 50 mais 25%, que daria a mesma coisa. E aqui Tiago já pensou em outra ideia, né, em outra hipótese da subtração do 100 com o 25, que também chega no 75%. Veja como a gente consegue manipular esses valores que são mais fechadinhos para fazer esse cálculo de maneira mais rápida. Então, claro, gente, se você fizer independente da calculadora, da regrinha de 3, a sua resposta tem que ser a mesma. Mas aqui a gente está mostrando para você maneiras de você utilizar essa conexão entre algumas porcentagens que são mais objetivas para fazer esse cálculo mais rápido, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. 1%, né? Aí ficou fácil demais, a gente já tinha visto essa parte de fazer a divisão do número inicial por 100, a gente acha uma dessa parte, né? Então, a gente acha 1%, tranquilo. Vamos ver o próximo. 10%, então, mesmo raciocínio. Se a gente tem 1%, que é 8, 10% é 10 vezes 1%, né? Então, também poderia ser pensado desse jeito. Outra maneira é dividir o número inicial por 10. Então, dividindo 800 por 10 vai dar o nosso 10%. Verifica aí como é que a gente pode escrever essas frações que representam as porcentagens e a partir do momento que a gente vai simplificando, a gente encontra frações que representam aquela porcentagem e facilitam esse cálculo, tá bom? Vamos ver ali um próximo. Pronto. Aqui a gente fechou esse primeiro momento, trabalhando com a ideia do raciocínio, né? Da gente ter essa parte lógica. Eu vou chamar rapidinho o professor Pedro aqui, para fazer os comentários iniciais dele e ver a percepção que ele teve desse primeiro momento. E a gente vai dando continuidade aqui à nossa aula. Liga lá, professor. Bom, você consegue perceber que todos os assuntos da matemática, eles estão interligados. Briane falou aí no começo da aula que a gente vê essa questão de porcentagem desde o sexto ano, né? Na verdade, desde o quinto, né? A gente já consegue inserir essa questão de porcentagem e aí a gente vai elevando o nível da porcentagem, tá? Até chegar ao nono ano, tá bom? Então, você consegue perceber que aquilo que você estudou de fração no sexto ano está dentro de porcentagem, aquilo que você estudou de razão no oitavo ano está dentro de porcentagem, aquilo que você estudou de números decimais no sétimo ano também está dentro de porcentagem. Então, todos os assuntos da matemática, eles são altamente interligados. Então, quando você deixa um assunto sem entender lá no comecinho, isso traz consequência para você bem grandes no futuro, tá bom? Então, essas relações aí que você precisa entender de porcentagem, tá? Você consegue fazer todos os cálculos aí, como o Briane falou, através apenas da mente, tá? Quando você consegue entender de fato o que é essa questão da porcentagem, você consegue fazer os cálculos mentalmente. Claro que vai aparecer aí, calcule 12,5% de R$ 350,17. Aí não tem condições, né, de a gente fazer isso aí de cabeça, né? Aí é bronca. Mas existem esses cálculos que facilitam bastante essa ideia, tá bom? Então, você vai ver, por exemplo, que nos vestibulares, esses assuntos, eles são bastante recorrentes, tá bom? E a ideia que você precisa ter dessa questão do cálculo mental
para a porcentagem, ele é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue ter o valor exato da porcentagem, mas a gente consegue encontrar uma estimativa para esse valor, tá bom? Então, quando você encontra lá, por exemplo, o cálculo que está pedindo 52,6% de um determinado valor, não precisa você saber o valor exato, tá? Mas só precisa você saber que é mais da metade. Sim. Né? É um pouquinho a mais de 50%. Então, quando você calcula já os 50%, você já tem uma noção, tá? De que aquele valor ali que você encontrou calculando 50%, que é a metade, né? Como foi visto, você é só acrescentar mais algum pouquinho, tá? Então, você já consegue ter essa noção, tá? Não só para os vestibulares, como eu falei aqui, mas também para situações do seu dia a dia, tá? Quando você for lá comprar um sapato e vai ter lá um desconto de 10%, a gente já consegue ver essa ideia e esse cálculo mental sendo aplicado na prática, tá bom? Então, Briane vai dar continuidade. Não, eu falei muito, Briane, não, né? Não, a gente está aqui para debater, Não, né? tá tudo Bom. certo. Então, Briane vai dar continuidade aí com o assunto e espero que ela volte para mim para falar mais. Só para registrar, gente, nesse momento um elogio ao nosso intérprete Bruno, estou achando o máximo a maneira como ele está virando, né? Para falar um pouquinho, quando o Pedro fala, ele vira para um lado, quando eu estou falando, ele vira para o outro, já para facilitar isso. Ele está fazendo um movimento, eu só reparando aqui, ó. Parabéns, viu, Bruno? Então, olha só, observando o exemplo que a gente tinha deixado ontem, né? Para que você utilizasse esses mecanismos e aí tentasse calcular, ó, quanto que é 15% de 300? Aí já tem as duas respostinhas ali que são 45, né? E de que maneira esse 45 está aparecendo aí, né? Como é que a gente observa essa relação? Será que você aí já consegue perceber como que a gente faz para calcular 15% de 300 de maneira bem rápida? Então, a gente vai utilizar agora um mecanismo prático, né, um cálculo prático, só para mostrar para você essa ideia inicial, utilizando de fato aí a continha, mas eu acho que dá para lembrar de algumas coisas que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, relacionando essa parte lógica que o professor Pedro acabou de incentivar aqui vocês a fazerem também, né? Em relação aos 50%, por exemplo, quando a gente divide aí a metade, a gente já consegue eliminar algumas coisas, até mesmo para a gente receber o troco certo, para a gente ter o desconto que deve, né, ter. Então, é importante aí você começar a praticar esses cálculos mentalmente, tá bom? Vamos avaliar aqui, ó. 15% de 300 foi o 15 vezes o 3, que deu 45. E para onde foi os zeros, professor? A cara de Pedro. Ele arregalou assim, ó. E aí, para onde foram os zeros? Sumiram, né? O que a gente está fazendo, pessoal? A ideia da representação no percentual é o 15 sobre o 100, né? E o 15 sobre o 100 está multiplicando o 300. Lembra lá no sexto ano, quando a gente simplifica as frações, a gente já consegue eliminar esses zerinhos aí, ó. E os zerinhos estão lá no sinal de porcentagem. Então, se você já lembra desse detalhe, basta você fazer a multiplicação pelo primeiro valor que está aparecendo ali, que já vai dar o nosso percentual, né? Já vai dar o valor que a gente está procurando ali, tá certo? É uma outra dica, né? Pedro, prevendo o futuro, falou do tênis. Eu quis deixar essa piada pronta, porque ele nem sabia que o exemplo da aula... sabia, pô. Ele nem sabia que o exemplo da aula tinha aí um tênis que ia sofrer um desconto. Ele só não acertou o valor do desconto. Também, peraí, né? Aí, meu amigo. Então, a gente tem aí no problema um tênis que custa R$100 e ele vai sofrer um desconto de 20%, tá? Para a gente poder fazer esse cálculo, um mecanismo que logo no comecinho, quando a gente está aprendendo porcentagem é feito, calcula-se o 20% e depois remove esse valor, né, subtrai esse valor do valor inicial. Só que aqui a gente está percebendo essa manipulação dos valores. Então, qual que seria a melhor maneira, nesse estágio que a gente está, de calcular esse valor, tá certo? Vamos observar uma outra situação. Olha, para problematizar um pouquinho mais, trabalhando com a ideia de taxa percentual, Tiago ainda colocou aqui, ó, sofrer um desconto de 20%, depois ele vai sofrer um aumento de 20%. Eita, e agora? Como é que a gente vai saber se esse desconto e esse aumento vai ser no valor inicial, se ele vai ser sucessivo? E aí já muda o cenário, né, gente?
Então, pelo que eu consegui observar aqui, né, antes da gente começar a aula, eu já verifiquei aí que existe uma coisa sucessiva acontecendo, para já deixar para você o probleminha esclarecido e você aí fazer os cálculos, né, e tentando, ao passo que a gente vai resolvendo por aqui, tá bom? Então, vem, a gente tem aqui inicialmente o valor que é 100, muito próprio, né, muito fácil para a gente poder já começar esse cálculo, porque aí a gente tem 100% com R$100, fica bem facinho da gente começar a perceber esse valor, tá bom? Então, ó, na aula de hoje, a aula de hoje começou agora? Não, professor, a gente já começou aí, ó, fazendo a revisão. Na aula de hoje, que a gente já começou falando na revisão, a gente tem aí a ideia de taxa percentual. E o que isso significa, né? Qual é essa relação com o valor percentual de acordo com esse númerozinho aí, com essa taxa? Quando a gente tem essa série de aumentar ou descontar um valor, o que a gente vai perceber? Essa porcentagem, ela vai influenciar no próximo valor a ser calculado, uma vez que o próximo valor vai tomar como base o valor que já foi modificado, né? Ele já sofreu aí uma variação para mais ou para menos. Aqui a gente tem, por exemplo, um valor que foi acrescido de 15%, depois a gente tirou 10% desse valor, e aí a gente vai fazendo algumas situações que acontecem muito no mercado, né? Na parte comercial. Quando a gente relaciona, por exemplo, as promoções, às vezes não vende, ele vai lá e aumenta o valor daquilo ali para tentar tirar o prejuízo. Então, a gente percebe que essa sucessão de aplicações percentuais, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. E como eu falei, a ideia aqui é a gente utilizar valores que já foram modificados anteriormente, tá? Então, o valor que a gente está tomando como base é sempre o valor imediato após aquela mudança, né? Vamos observar aqui esse contexto, né? O nosso tênis R$100, a gente teve o desconto de 20%, depois a gente vai ter o acréscimo de 20%, tá? Então, ó, para calcular esse valor, vamos dar uma olhadinha como que a gente vai fazer esse processo inicial. 20% de 100, pronto, agora a gente chegou na parte desejada, né? 20% de 100, aí fica fácil de calcular, né, gente? A gente vai ter a mesma ideia de fazer a subtração do 20. Lembra que eu falei agora há pouco desse processo lógico que a gente está fazendo? Então, vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Método que a gente vai escolher, né? Aqui a gente já está acompanhando a resolução no quadro. Então, vamos dar uma olhadinha na TV. Olha, no quadro, na TV. Então, 20% de 100, quanto que vai dar, né? É o 0,2 vezes o 100. Então, lembra, a gente pode fazer o cálculo disso e remover, ou a gente pode fazer o cálculo do que vai ficar. Se eu vou tirar 20%, vai ficar quantos por cento? Já anota aí a informação, tá? Então, quando a gente calcula esse valor, a gente vai remover 20% do 100. Deixa eu ver como foi que o Thiago colocou aqui, ó. A multiplicação do 0,2 vezes o 100 deu 20. A gente já conseguia perceber isso antes, né? E aí, tirando 20 do 100, a gente fica que esse tênis tem um preço novo de R$80. Até então, nenhuma novidade. Acredito que vocês já tinham acompanhado esse raciocínio e já tinham, inclusive, calculado esse desconto, tá certo? Agora, a gente viu no começo que o problema tinha um acréscimo de 20%, né? E esse 20%, ele vai ser feito agora em que contexto? Vamos voltar, vamos avançar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Agora, a gente vai aumentar 20%, só que o novo valor a ser considerado é esse 80 aí. Então, eu vou aumentar 20% comparando, acrescendo em R$80, tá certo? Então, quem que é 20% de 80? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o 0,2, né? A representação decimal dessa porcentagem. Multiplicando o 80, a gente tem o 16. Eu vou somar o 16 com o 80 e a gente vai ter o R$96. Então, o que é que isso significa? Depois da gente retirar 20% e da gente aumentar 20% no valor já alterado, a gente vai ter o valor final desse tênis como R$96. Tranquilo até aí? Vamos avançando aqui para ver as próximas referências. Olha aí nossa finalização, né? Nosso contexto final é essa ideia aí. Lembrando que esse 20% foi calculado para ser removido do 100, mas o 20% para ser adicionado foi calculado de acordo com o valor 80, né? Que a gente tinha descoberto anteriormente, tá certo? Eita, apareceu Nazaré. Sangue de... E agora? Será? Como é que isso é feito, hein?
Tiago trouxe aqui para a gente uma fórmula, que a fórmula tá feia, porque, gente, fala sério, né? A fórmula não é bonita, não é legal, não. Mas a gente vai entender como é que ela funciona. Ao invés, sempre digo isso, ao invés de você decorar a fórmula, entende como o processo funciona. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que para a gente calcular o valor final de alguma situação onde esses valores de percentual foram acrescidos ou subtraídos, a gente tem uma maneira de escrever isso rápido, né? Ao invés de calcular etapa por etapa. Claro que às vezes não fica tão simples da gente verificar, mas na maioria dos problemas, como esse, por exemplo, a gente poderia ter calculado esse esse desconto e esse acréscimo de maneira sucessiva aí nesses valores. Então, o que ele está dizendo aí? Ó, vamos avançando, que ele colocou aí a representação de cada um dos termos, tá? Aí tem o rapaz pensando o que é que cada um desses termos significam, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O VF, que é o valor final, ele vai dar para a gente qual é o valor de fato depois de todas as situações de desconto ou de acréscimo aí, tá certo? Esse valor zero, né, esse V0, ele também está aí presente no nosso dia a dia. Toda vez que tem um zerinho aí embaixo nesse índice, significa o começo, né, o valor inicial, o valor que a gente começou. E no caso do nosso tênis ali era R$100, tá? E cada uma desses pedacinhos aí, desses termos, o que é que isso significa, hein? Vamos observar, ó. Quando a gente está observando o mais ou menos, é referente àquele processo do acréscimo ou do desconto, né? A gente está utilizando para o acréscimo o mais, logicamente, a gente está somando uma porcentagem, e a gente está utilizando para o desconto o menos. Então, aí a gente está utilizando o mais ou menos para representar cada uma das situações, tá? O 1 representa o 100%. Então, inicialmente, a gente tinha 100% no valor do nosso tênis, que era os R$100. A partir do momento que a gente colocou uma taxa para essa variação, ó, a gente utilizou o 1, que era o 100%, menos o 20%. Eu até ia dar o spoiler no começo, mas aí a gente fez de acordo com o que o Tiago tinha planejado. O slide estava aparecendo da gente calculando 20% e removendo do valor inicial. Mas quando eu tenho uma coisa que é 100% e tiro 20%, eu fico com 80%. E é isso que esse cálculo traz para a gente. A maneira direta da gente utilizar essas variações percentuais para fazer o cálculo de uma vez só. Então, observa, ó, inicialmente a gente teve um desconto de 20 e um acréscimo de 20. Vamos observar como é que isso vai ficar aqui, ó. O valor inicial era o 100, então aí já está sinalizando para a gente a substituição, né? Vamos lá. O desconto, e o acréscimo, ele vai ser inserido ali naquele valor do izinho, que é justamente a nossa variação, a nossa taxa aplicada aí como desconto ou como aumento desse preço, tá? Então, se a gente está trabalhando com desconto, a gente vai subtrair. Se a gente está trabalhando com acréscimo, a gente vai somar, né, gente? Percebe que agora a gente vai utilizar ó, a substituição. O 100 entrou no lugar do V0. A próxima etapa, ó, o 20% já está representado como número decimal ali. Eu estou pegando o 1, que representa o 100, menos o 0,2, para representar a remoção, né, a retirada desse 20. E o próximo vai ser quem? Adicionando o 0,2, porque a gente vai ter aí um acréscimo de 20%, tá certo? Quando a gente faz essa subtração e essa soma, deixa eu ver se já é a próxima tela, a gente vai ter 0,8, lembra que eu falei? Tirar 20% é calcular 80%. E a gente tem a representação aí do 80% com o 0,8. E calcular 20% a mais é calcular o 120%. Olha aí o 1,2 como representação decimal desse contexto, né? Claro que de primeira, de repente você fique receoso de fazer esse tipo de aplicação, porque a gente já está muito acostumado a trabalhar com outras etapas. Mas lembra que a ideia da gente é utilizar o conhecimento anterior para facilitar os processos que vêm mais na frente e você não perder tanto tempo assim, tá? Vou direcionar aqui para o professor Pedro. Davinho já está dizendo assim, olha, 1 minuto, professora, para a gente encerrar a nossa aula. Ele vai fazer as considerações finais dele e a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Vai lá, professor. Bom, pessoal, é bastante importante essa questão que Briane falou em relação desses aumentos e desses descontos, tá bom? Porque a gente vê que nesse exemplo aí específico, dava para a gente fazer o cálculo de cabecinha aí, Isso. né? A gente poderia fazer aí
o desconto de 20%, certo? Depois a gente faz o acréscimo de 20%. E aí a forma com que você faz esse desconto e esse aumento, você pode fazer de várias formas, tá bom? Se você notar, a gente pega 100% de um valor e retira 20%, a gente fica com quanto? Com 80%, certo? Essa é a ideia do desconto. E lembra lá na fórmula, eu vou pedir para meu pirraia aí colocar na tela aí. Pode ver aí que tem aí, ó, 0,8. Se você transformar esse 0,8 aí em porcentagem, isso aí vai dar 80%. Certo? E no outro tem aí, ó, 1,2. Se você pega os 100% e adiciona 20%, você fica com 120%, que transformando em número decimal fica 1,2. Tá, joia? Devinho, volta para mim que eu estou bonito hoje. Então, essa é a ideia aí de porcentagem. Quando você multiplicar esses valores aí, o 100 vezes 0,8 vezes 1,2, vai dar os mesmos R$ 96 que a gente viu no exemplo anterior, tá? Sendo que vai haver aí exemplos e questões que vai haver 3 aumentos sucessivos e 5 descontos sucessivos, e aí vai ficar fazendo de passo em passo, vai demorar a vida inteira, né? Então, essas fórmulas e esses cálculos são para facilitar os cálculos mais complexos, tá bom? Então, sempre tenha isso aí na sua mente, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Cuidado na manipulação das porcentagens, tá? É um conteúdo relativamente fácil, mas que tem essas casquinhas de banana. E a gente traz as dicas para tentar ver se você consegue entender e facilitar o processo. A gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.